escolar. Na nossa segunda aula da disciplina Introdução a Banco de Dados, a gente começa a entender o que é entidade e relação, entidade e relacionamento, modelo de entidade e relacionamento e, por último, um diagrama de entidade e relacionamento, que é o que a gente conceitualmente vai entender do que se trata cada parte do nosso banco de dados e como que a gente faz uma representação gráfica para que vários integrantes da equipe de desenvolvimento ou projeto do banco de dados possam entender o layout como um todo do nosso banco de dados. Então, vamos entender um pouquinho sobre o modelo entidade e relacionamento. Bom, modelo entidade e relacionamento, também conhecido como ER, entidade e relacionamento ou MER, como o nome sugere, ele é um modelo conceitual utilizado na engenharia de software para descrever os objetos, ou seja, as entidades ou tabelas, envolvidos em um domínio de negócios, com suas características, atributos que a gente também vai entender do que se trata, e como elas se relacionam entre si, que são os relacionamentos. Então, basicamente, a gente vai entender que nós temos entidades, essas entidades têm características, que são os atributos, a gente vai entender o que é e o tipo de relacionamento que existe entre elas. Então, aqui nós temos entidades. Como eu disse, eles são objetos ou partes envolvidas no processo. Podem ser classificadas como físicos ou lógicos de acordo com a sua existência no mundo real. As entidades, elas têm alguns tipos, como entidades físicas. O que são as físicas? São aquelas realmente tangíveis, existentes e visíveis no mundo real. Como exemplo, uma pessoa ou uma empresa, ou um produto, como um carro ou um computador. Temos também as entidades lógicas. O que são essas entidades? São as que fazem sentido dentro de um certo domínio. Professor, mais ou menos o que seria isso? Ela seria algo relacionado ao mundo externo ou real. Não são objetos físicos que ocupam o lugar no espaço. Há exemplos disso, temos uma venda ou uma classificação de um objeto. Então, a entidade venda seria um exemplo bem comum de uma entidade lógica. Não é algo que eu posso palpar, tocar como um carro. As entidades em si, elas são nomeadas com substantivos concretos ou abstratos. Exemplos disso, de entidades assim: cliente, produto, venda, turma, função, entre vários outros. Então, esses são exemplos de entidades. A gente entende, então, que existe o físico, que é algo que eu posso tocar, um carro, ou algo abstrato, que pode ser uma ação, como uma venda ou um produto, algo assim. Agora, as entidades, elas também podem ser fortes. O que são as entidades fortes? São aquelas cuja existência independe de outra entidade. Um exemplo, a entidade produto, né? Essa entidade produto, ela não depende de ninguém. Ela pode ser por si só uma entidade, ela não tem ligação. Agora, em uma entidade que de fato depende, vamos ao exemplo. No caso, são as entidades fracas. Então, se lá eu tinha o produto, né, a entidade venda já é uma entidade fraca, porque ela depende da entidade produto. Já seria o exemplo de entidade fraca. E as entidades associativas, que são caracterizadas com a maior entidade pela grande quantidade de relacionamentos com as outras, levando em consideração a comparação com outras. Então, são entidades que eles trabalham com comparação e elas se associam a várias outras. E para essas entidades se comunicarem, se relacionarem, como é que funciona? Funciona através da cardinalidade. Existem 3 meios, que a gente vai ver agora, de como essas entidades se relacionam. E exemplos. Primeiro, é interessante entender o que seria, de fato, esse relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento ou cardinalidade, o primeiro tipo dele seria o relacionamento 1 para 1. Ou seja, esse exemplo aqui resume tudo, onde eu tenho a entidade homem e a entidade mulher e o relacionamento que é o casamento. Para cada homem, se relaciona a uma mulher. E uma mulher se relaciona com um homem. Então, entidade 1 para 1. Isso de acordo com as leis do nosso país. Em outros países já é um pouquinho diferente. Então, esse é um exemplo de entidades onde existe o relacionamento, a cardinalidade de 1 para 1. Existe só esse, professor? Não, existem outros. Quais são os outros?
o relacionamento um para muitos. Como é que ele funciona, professor? Aqui nós temos a entidade estado e a entidade cidade, onde eu digo que um estado é dividido em várias cidades. Então, observem que eu tenho o número 1 aqui representando isso, 1. E o N, ele representa o muitos, onde eu digo que várias cidades compõem um estado. Então, observem que eu tenho um relacionamento de 1 para muitos. Lembrem da nomenclatura N e 1. 1 é 1, N seria representatividade de muitos. E o relacionamento de muitos para muitos, onde, nesse exemplo, novamente eu tenho as nomenclaturas e eu digo que muitos alunos cursam muitas disciplinas. E muitas disciplinas podem ser cursadas por vários alunos. Ou, no caso, para ficar mais entendível, um aluno ele cursa muitas disciplinas e uma disciplina ela pode ser cursada por vários alunos. Então, aqui a gente entende os tipos de relacionamento, mas existe outra questão que eu quero abordar com vocês sobre relacionamento. Qual que é? Que os relacionamentos em geral são nomeados com verbos ou expressões que apresentam a forma como as entidades integram uma ação que uma exerce sobre a outra. Exemplo, atender, cursar. Essa nomenclatura pode variar de acordo com a direção em que se lê o relacionamento. Então, existe aí uma forma de estar declarando esse relacionamento. Mas, além desse relacionamento, a gente também trabalha com atributos. O que são os atributos? São justamente as características das entidades. Exemplo disso. Uma pessoa, ela possui atributos pessoais. Quais são? Como cor dos olhos, altura e peso. Uma pessoa, ela pode ser uma entidade, na classificação que a gente fez. E ela tem atributos. Cor dos olhos, peso são características dessa pessoa. Então, basicamente, isso resume o atributo. Além dos atributos, a gente pode classificá-los entre descritivos, que representam características intrínsecas de uma entidade, tais como nome ou cor, ou normativos, que além de serem também descritivos, como anterior, esses têm a função de definir e identificar um objeto, como exemplo de nominativos, nome, código, número, são exemplos de atributos nominativos. Eles também podem ser classificados, esses atributos, conforme a sua função. Exemplo, referenciais. O que os atributos com função referencial eles representam? Eles representam a ligação de uma entidade com outro relacionamento. Por exemplo, uma venda possui o CPF do cliente, que a relaciona com a entidade cliente. E assim nós temos também, quanto à estrutura, nós podemos classificá-lo de outra forma, já tratando de estrutura, que é o simples e o composto. O simples, o que ele é? Ele é o único atributo que define a característica da entidade como um todo. Nome e peso. Acabou. Compostos. Para definir uma informação da entidade, são usados vários atributos. Por exemplo, endereço, que pode ser composto por rua, número, bairro, como a gente vai ver no exemplo mais para frente em uma tabela. É interessante entender que esses atributos, eles têm, essas entidades e cada atributo, ele tem um atributo que é definido como chave primária. Por exemplo, CPF de uma pessoa, ele é um atributo que pode ser utilizado como chave primária, é o único, não existe outro. E temos também o atributo de chave, o atributo que pode ser classificado como chave estrangeira, que é o que fica ligado à chave primária da outra entidade. Bom, a gente entendeu basicamente uma característica que você vai poder entender melhor e ler bem detalhadamente na apostila. Agora a gente entende como é que a gente representa isso graficamente, através do diagrama de entidade e relacionamento. O que é o diagrama? O diagrama é uma representação visual de tudo isso que a gente fez, a entidade, o atributo, o relacionamento, como é que ele funciona. Vamos ver um para poder entender de fato como que ele é construído. Diagrama de entidade e relacionamento, onde eu tenho entidades, relacionamento com cardinalidade e atributos, onde eu tenho entidade aluno, lembra da nossa entidade, relacionamento de muitos, eu tenho seus atributos, que são os nomes, eu tenho o atributo com chave primária, que pode ser identidade, aqui a mesma coisa, meu relacionamento com seus atributos,
data final, data inicial, a matéria também com ID, que é a chave primária, nome, nota final, e professor da mesma forma e o seu relacionamento. Então entenda que no diagrama a gente consegue resumir todo aquele conceito, a teoria que a gente viu lá atrás, graficamente. Para que isso serve, professor? Ficar desenhando triângulo, retângulo? Simplesmente para toda a equipe poder entender como que a sua base de dados, seu banco de dados, ele vai ser constituído, os personagens e os relacionamentos. Então aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero você, aluno, na próxima aula. Obrigado.